necessidade. E hoje nós temos mais um encontro para a gente receber a mensagem. E hoje é o nosso aspirante, João Pires, que vai trazer a palavra para nós. Vem cá, aleluia, João, glória a Deus. Olha como que ele veio bonitão hoje. Camisa de manga comprida. Jeová, glória a Deus, né? Que bênção. Que alegria, tá, João? João é o nosso presidente da nossa mocidade. Deus tem usado e, irmãos, algo que Deus colocou no coração do João e nós estamos caminhando com ele em termos do seu chamado e todos os finais de semana ele sai de Belo Horizonte para vir para cá. Estava de férias. Então, a partir dessa semana que vem, já viaja essa madrugada, fica até sexta ou sábado de manhã e já vem. E é um final de semana intensivo aqui na igreja. Então, nós estamos aí orando a Deus por ele, pelo seu chamado, e ele já está pelo conselho como aspirante ao ministério. Os irmãos devem orar pelo João, para Deus continuar capacitando a vida dele, tá bom? E vamos orar então mais uma vez. Senhor Deus, nós abençoamos o teu servo João e agradecemos, Pai, porque ele é uma bênção do Senhor. Agradecemos, ó Deus, por toda a obra que o teu Espírito já fez nele. E eu agradeço ao Senhor porque ele já é um enviado do Senhor. E o Senhor, ó Deus, já tem um plano, um propósito na sua vida. Então, Pai, nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade que temos de ser edificados nessa noite com mais um encontro do Senhor Jesus. Recebe, então, nesse momento, nosso pedido de bênção para com o teu servo e que o Senhor dê a ele os lábios cheios do poder do Senhor e a sua mente, ó Deus, possa ser controlada pelo Espírito Santo e o que ele falar, ó Deus, venha de encontro a cada um de nós. Oramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, aqui na frente, essa área aqui é sua e essa aqui é a minha. Graça e paz, igreja. Vamos abrir as Bíblias, por favor, em Marcos 5. Marcos 5, nós iremos ler do versículo 21 ao versículo 34. Marcos 5, do 21 ao 34. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado por esse culto mais uma vez. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Senhor, quebranta-nos, perscruta os nossos corações, Pai, que o Teu Espírito, Pai, fale poderosamente, Pai, a nós e transforme as nossas vidas, Pai, para sermos mais parecidos com o Teu Filho, Pai, e expressarmos a Tua imagem nesse mundo. Dá-me graça para falar conforme a Tua vontade e ilumina as nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ao texto. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia:
Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bom, de início, eu queria fazer uma contextualização dessa passagem e pontuar algumas questões para a gente ampliar o nosso conhecimento, para a gente entender melhor os pontos que eu vou tratar aqui logo mais. Então, o primeiro ponto é que Jesus, ele não curava por curar. Jesus, ele curava para manifestar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é mais precioso do que qualquer cura que Jesus poderia trazer sobre as pessoas. Então, a cura deveria ser acompanhada da mensagem do Evangelho. A cura deve ser algo que vai nos conduzir até o Senhor, vai nos conduzir a reconhecer que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz milagres, que o Senhor, ele é o Deus sobre toda a terra e que ele sim é quem pode nos trazer salvação. A cura tem esse propósito. Tal como Paulo ele descreve nas suas cartas, o mistério de Deus é maior do que os poderes que o Senhor pode manifestar. Paulo não abusava da linguagem de sabedoria, Paulo utilizava das curas para trazer ao povo a mensagem do Evangelho. E ele ressalta em sua carta aos Romanos que ele não se envergonhava do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, a cura, ela expressa o poder de Deus e, de fato, a cura acontece devido ao poder de Deus, mas o maior poder que nós devemos requerer de Deus é a nossa salvação. É reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Jesus é o Cristo, que Jesus, de fato, é o Messias. E por isso Jesus realizava tantas curas, e por isso também Jesus curou a mulher samaritana. Também a mulher samaritana, mas também a mulher do fluxo de sangue. Dito isso, eu gostaria que nós olhássemos para essa história sobre duas perspectivas. Porque a história da mulher do fluxo de sangue, ela não é uma história isolada como se fosse só da mulher, mas ela é trazida junto com a história de Jairo, que é fundamental para a gente entender o contexto dessa história. Que primeiro chega Jairo, que era um líder da sinagoga, alguém reconhecido dentre o povo, alguém que exercia uma função ali religiosa, alguém que era bem quisto ali pelo povo, provavelmente. Então era uma situação favorável a Jairo. Apesar de Jesus estar no meio da multidão, a parte da multidão, pelo que o texto mostra, era conhecida de Jairo, e Jairo chega a Jesus, a multidão provavelmente ele apoiou com que Jesus atendesse ao pedido de Jairo e fosse até a filha de Jairo para curar a filha de Jairo. E por outro lado, nós temos a perspectiva da mulher do fluxo de sangue, que estava num contexto completamente desfavorável. Só o fato de ela estar no meio de várias pessoas já era desfavorável. Para ela, ela não poderia se envolver no meio das pessoas, ela não poderia tocar as pessoas, ela não poderia entrar no templo de Deus, que não é o caso, que ela não entra no templo de Deus, mas nós vamos ler aqui uma passagem curta em Levítico que explica que eles não a pessoa que tivesse acometida com fluxo de sangue, a mulher que tivesse acometida com fluxo de sangue, ela era tida como impura naquele período, porque o sangue, ele simbolizava a vida, e quando o sangue saía do corpo dela, era como se a vida estivesse se esvaindo dela. E o Senhor é o nosso Deus de vida, é o autor da vida, é o pão da vida, é a água da vida, é o Senhor que nos traz vida e vida em abundância, a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Então, dessa forma, o sangue se esvair dela era um mau anúncio, algo que não se compatibilizava assim com o Senhor,
com aquilo que o Senhor traz para nós, que é vida e vida em abundância. E então aquela mulher, ela tinha que se retirar do meio das pessoas. Ela não poderia tocar nas pessoas, quem tocasse nela, ou se alguém tocasse nela, ou se ela tocasse alguém, aquela pessoa teria que lavar as suas vestes e se afastar das outras pessoas também, até o fim da tarde, para ela poder realizar suas atividades. Ela não poderia ir para o trabalho, depois de tocar aquela mulher durante o dia, ela teria que se afastar, teria que se isolar, até o fim da tarde, até o pôr do sol. E então aquela mulher estava numa situação completamente desfavorável. O fato de ela estar no meio de várias pessoas, ela não poderia se colocar naquele meio, e até mesmo pelo fato de que ela já carregava consigo alguma mentalidade de rejeição, uma mentalidade de que talvez mesmo o próprio Deus não quisesse que ela estivesse ali. Por quê? Porque o próprio Deus foi quem determinou que ela deveria se isolar das pessoas. Foi o próprio Deus que determinou na sua própria palavra que a mulher que tivesse o fluxo de sangue saindo do seu corpo, ela não poderia sequer adentrar no templo. E o templo era a casa de Deus, o templo era o lugar íntimo de Deus. É como se nós pudéssemos entrar na casa de um amigo, mas em determinado momento, por causa de uma condição sua, aquele amigo seu fala que você não pode sequer entrar na casa dele. E assim também, aquela mulher havia sido privada de Deus, de certa forma, privado do lugar onde Deus manifestava a sua presença, e de um lugar que era muito, muito zelado pelo povo. O povo zelava muito pelo templo do Senhor. Era um lugar onde as pessoas que serviam ali tinham que ter uma postura exemplar, tal como é hoje aqui na igreja também, mas para eles de uma forma especial, porque o Senhor se revelava especialmente ali no seu templo, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e todo o contexto ali judaico. Eu queria ler um texto de Levítico 17:11, que eu até citei, mas aqui explica melhor uma situação que eu coloquei. Levítico 17:11 diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Aqui só explicando o que eu disse, que o sangue era símbolo da vida, e pela mulher estar com esse sangue se esvaindo de si, isso de certa forma incompatibilizava com que ela se encontrasse ali no templo, que era um lugar onde Deus se expressava de uma forma mais específica, sendo Deus o autor da vida e tudo mais, só para a gente entender um pouco melhor esse contexto. E com isso, eu quero dar uma lição para este sermão, antes de adentrar nos pontos que eu vou abordar melhor logo mais, olhando para essa perspectiva que a mulher samaritana, que a mulher do fluxo de sangue tinha ali, sobre aquela situação desfavorável para que ela se achegasse até Jesus. É que Deus faz o que Ele quer conosco. Ele faz o que Ele quer conosco para a sua glória. Porque aquela mulher poderia olhar para a sua vida, poderia olhar para o que Deus tinha feito com ela, porque o Senhor permitiu que aquilo tivesse acometido ela. O Senhor permitiu que o fluxo de sangue saísse do seu corpo, o Senhor mesmo decretou em sua lei que ela deveria se isolar das pessoas, tal como era para o leproso, que não poderia se juntar às pessoas e tinha que chegar nos lugares dizendo imundo, 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 e as pessoas tinham que se afastar dele, não poderiam tocar nele. Ela não teria que gritar assim, mas ela teria que se afastar, teria que viver de forma completamente isolada. Se ela tivesse um marido, ela não poderia ter relações com ele. E ela viveu assim por 12 anos. Se ela tivesse filhos, ela teria também que se afastar da presença dos filhos por aqueles 12 anos. Se ela tivesse pessoas próximas, e com certeza tinha pessoas próximas com quem ela convivia, ela também teria que se afastar e viver isoladamente. Mas o Senhor permitiu que ela vivesse isso. E por quê? Porque o Senhor faz o que Ele quer conosco, para a sua glória. E isso distou muitas de como nós olhamos para a nossa vida cristã. Nós olhamos para sonhos que queremos, nós olhamos para a nossa rotina, nós olhamos pelo que nos move, o que nos motiva, e nisso nós queremos que Deus faça várias coisas para nós, como se Deus tivesse que fazer algo, talvez pela nossa obediência, ou simplesmente porque Ele é bom e vai nos conceder o que for bom para nós, segundo a nossa própria concepção.
Mas o Senhor faz o que Ele quiser para nós, e muitas vezes o que Ele quiser, o que Ele quer, não é o que nós queremos e não é algo fácil da gente receber. E aí, em contraponto a como nós vivemos a nossa vida e olhamos para a nossa própria vida, nós devemos olhar para como o Senhor tratou as pessoas na sua própria palavra, como o Senhor tratou os cristãos ao longo da história, e como é de fato a vida cristã. Nosso maior exemplo é Cristo. Cristo foi esmagado pelo próprio Pai. Ele foi moído por Deus pelas nossas iniquidades. É o que a Bíblia diz sobre ele. Ele teve que se esvaziar de si mesmo. Ele não podia se apegar a bem nenhum, a qualquer coisa dessa vida, em sonhos, em ter uma casa, em ter família, construir coisas, filhos e tudo mais. Ele veio aqui para servir, para se entregar em nosso lugar. E a nossa vida também deve ser vivida dessa maneira. Se nós olharmos para Paulo, que tinha todo um status, tinha todo um conceito na sociedade, era alguém muito bem quisto também, alguém que era bem reconhecido, cidadão romano, alguém que foi criado aos pés dos melhores mestres da época, e ele diz que tudo aquilo ele considerava como perda, e viveu uma vida completamente entregue ao Senhor, sofrendo naufrágios, sendo açoitado, sendo abandonado, no fim da sua vida, dizendo que pessoas o abandonaram, e pedindo ao seu filho na fé, Timóteo, que lhe trouxesse uma capa para ele poder se esquentar ali do frio na prisão. É assim que muitas das vezes não, e como nós temos que olhar a nossa vida, a despeito de como nós muitas vezes olhamos querendo que Deus faça coisa para nós, ou que Deus nos dê uma boa vida. A boa vida é Cristo. A boa vida é todos os dias nós podemos olhar para a nossa vida, para o nosso coração e nos alegrarmos em Deus, que Ele é a plenitude de vida. Ele é o motivo da nossa alegria. Né? Como diz Salmos 16, na Tua presença a plenitude de alegria, à Tua direita há delícias perpetuamente. Ele deve ser a nossa alegria. E só voltando então à lição que eu dei para este início, Ele vai fazer o que Ele quiser conosco, para nos aperfeiçoar, para nós sermos mais parecidos com Cristo, quer isso nos traga sofrimentos, quer isso nos traga isolamento, quer isso nos traga o que for, em situações desfavoráveis diante da sociedade, para a sua própria glória. Eu queria citar uma frase conhecida de alguns, mas muito conhecida por um álbum do Marco Teles, apesar das polêmicas atuais, que é uma frase de Teresa d'Ávila: Senhor, se tratais assim os vossos amigos, não me espanta que tenhais tão poucos, porque o Senhor trata os seus, corrigindo-os e levando-os a sofrimentos, e até mesmo ao que Ele permitiu que acontecesse com a mulher do fluxo de sangue. Queria ler rapidamente também um texto de Hebreus 11, do 37 ao 39. Irmãos, eu estou lendo aqui, porque aí é na mesma versão que vocês podem ver aqui. Mas Hebreus 11, 37 e 39 diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Só até aí, esse texto é um contexto dos heróis da fé, que Paulo fala que abdicaram de várias coisas, visando a pátria celestial. Viveram como peregrinos nessa terra, como estrangeiros, como pessoas deslocadas dos lugares onde Deus os colocou, visando a glória superior, que é estar com o Senhor. Né? Como Paulo fala também, que as leves e momentâneas tribulações não se podem comparar com o peso de glória que nos aguarda. Eles viviam por essa palavra, a despeito dos sofrimentos que a vida cristã poderia lhes trazer. Então eu queria que nós entrássemos nos pontos desse sermão e
nas demais coisas que eu vou falar agora com essa mentalidade. De todo o contexto que eu dei da história, de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, de como era aquela situação ali para ela desfavorável e de como o Senhor nos permite estar em contextos desfavoráveis para a sua própria glória. Mas eu queria falar, ressaltando algo que eu li ali no versículo, que fala que aqueles homens heróis da fé fizeram tudo isso, abdicaram de tudo que abdicaram pela fé. E o título deste sermão é Até onde limitaremos a nossa fé? Até onde impediremos que a nossa fé seja maior que algumas inseguranças, algumas coisas que a gente traz sobre nós, impedindo com que a gente rompa em fé, com que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. E viva uma vida cristã mais exemplar e mais, até mesmo próxima de Deus e mais feliz na presença do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, olhando para o texto, a gente vai explorar cada ponto analisando segundo o texto que a gente leu, e o comportamento da mulher do fluxo de sangue, é até onde limitaremos a nossa fé pelos nossos costumes. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que adquirir costumes devido à condição dela. Teve que adquirir o costume de nem sequer chegar perto do templo do Senhor, do santuário de Deus, ou se chegasse perto, ela não poderia adentrar de forma alguma ali, porque ela poderia sofrer graves punições por aquilo. Com isso, ela poderia também, com esses costumes, adquirir novas concepções sobre Deus, tal como eu falei, de que Deus talvez não quisesse ela na sua casa, Deus talvez não quisesse ela no lugar mais próximo dele, que era uma representação ali dele, junto dela. Ela também adquiriu os costumes perante a sociedade, de que ela não poderia chegar perto das pessoas, ela não poderia tocar as pessoas também não poderiam tocar nela, e ela teria que viver de forma isolada. E ela também adquiriu costumes consigo mesma, costumes de não só não chegar perto das pessoas, mas às vezes achar que elas seriam um incômodo diante das pessoas, e por isso, às vezes, talvez, nem olhar para as pessoas, nem querer gerar qualquer incômodo nas pessoas pela presença dela ali. Ela adquiriu todos esses costumes, mas, no entanto, naquela situação ali que a gente leu no texto de Marcos 5, ela atravessou todos esses costumes, ela enfrentou todos esses costumes que ela havia adquirido, porque Cristo não era só o santuário de Deus, Cristo era o próprio Deus encarnado, e ela havia adquirido o costume de que ela não poderia nem sequer chegar ao santuário de Deus, quanto mais diante do próprio Deus encarnado, e ela enfrentou aqueles costumes que tanto poderiam afligir a vida dela, que tanto já estavam entranhados na vida dela. Já era comum para ela não se chegar à casa de Deus, não se chegar às pessoas, não tocar as pessoas, mas movida pela fé, ela enfrentou tudo isso, enfrentou aquela multidão e chegou naquele lugar todo aglomerado, tocou as pessoas, e poderia haver várias inseguranças nela, que as pessoas poderiam rejeitá-la, que as pessoas poderiam querer que ela não estivesse ali, talvez as pessoas percebessem que ela estava ali com fluxo de sangue e já mandassem ela embora, mas ela enfrentou tudo isso pela fé no Senhor. Ela não permitiu que os seus costumes que ela havia adquirido tivessem um poder, que eles fossem maiores que a fé que ela precisava ali para aquele momento, que a fé que ela precisava ter para estar diante do Messias e obter não só a sua cura, mas uma cura também, não só a cura física, mas a cura também da alma, de tudo aquilo que ela havia passado durante todo aquele período. E por outro lado também eu queria que nós sempre olhássemos para a visão de Jairo sobre essa situação. Que Jairo, ele chegou primeiro em Jesus. Jairo, ele havia passado um motivo digno para Jesus ir até a casa dele e curar a sua filha. E Jairo poderia olhar para aquela situação e dizer: poxa, será que Jesus não poderia me dar preferência? Quem que é essa mulher que está aqui, que atravessou toda essa multidão? E nós muitas vezes olhamos para as pessoas que vêm até a igreja,
que vêm até o Senhor ou que querem uma reconciliação com Deus e olhamos com um preconceito. Não sabemos da realidade das pessoas, não temos sensibilidade para a condição das pessoas. E nós olhamos para nós, às vezes, um líder da igreja, tal como Jairo, um líder da sinagoga, e olhamos, será que o Senhor não poderia dar preferência para mim? Mas nós temos que deixar que essas pessoas se acheguem ao Senhor. E saber que o Senhor já está cuidando de nós. Depois Jesus foi lá até a filha de Jairo e curou a filha dele. Mas naquele momento ali, aquela mulher precisava do Senhor desesperadamente. A filha de Jairo tinha 12 anos de vida. Aquela mulher tinha 12 anos de sofrimento, 12 anos de isolamento, 12 anos de reclusão. E que a gente tenha esse olhar para as pessoas que se achegarem perto de nós, até perto da igreja, até junto de Cristo, buscando reconciliação, e permita com que essas pessoas cheguem sem impedimentos. Não impeçamos que essas pessoas cheguem até o Senhor. Mas voltando ao segundo ponto que eu queria tratar, é até onde limitaremos a nossa fé por olhares de rejeição. Aquela mulher, por vários momentos em sua vida, com certeza já tinha enfrentado vários olhares de rejeição. Ela tinha que ver recluso, como eu falei, e pelas pessoas saberem da sua situação, é muito provável e, na verdade, certo que as pessoas olhavam para ela com rejeição, não querendo que ela se achegasse perto deles, não querendo que ela se juntasse no meio da multidão, porque se ela chegasse, se ela tocasse, ela seria um problema para todo mundo. As pessoas teriam que se abster das suas atividades, teriam que lavar as suas vestes, teriam que lavar todo o seu corpo, porque eles se contaminariam com o sangue dela, se contaminariam com a condição de impura dela. Ela se via como impura onde ela estivesse. E as pessoas a olhavam como alguém impuro, como alguém cheio de pecado, porque aquilo ali, a situação dela, tinha um olhar assim de pecado também, porque até mesmo quando ela fosse curada, em Levítico é descrito que quando a pessoa fosse curada da situação do fluxo de sangue, deveria se oferecer oferta pelo pecado. Ou quando alguém fosse contaminado também, deveria se oferecer oferta pelo pecado. Pela situação, não porque ela tivesse pecado ali pela situação dela, que é biológica, mas porque aquilo ali expressava também uma consequência do pecado desde Adão, que nós temos o nosso organismo disfuncional, que nós sofremos alguns problemas de saúde, e no caso dela um problema que tinha esse símbolo do sangue com a vida. E por isso ela tinha que oferecer a oferta pelo pecado, pelo contraponto entre a vida que estava no sangue, que estava se esvaindo dela, e o Deus da vida, que não compactua com esse sangue que se esvaia, mas com o sangue que entra, com o sangue de Cristo, né, para nos trazer vida e vida em abundância. Então ela tinha que lidar com esses olhares de rejeição, até mesmo que talvez Deus estivesse sobre ela, o olhar de rejeição que a multidão tivesse sobre ela, e um olhar de rejeição que talvez ela mesma tivesse sobre si. Por ser tanto rejeitada, pode ser que ela mesma olhasse para a sua situação, olhasse para si mesma, olhasse para tudo aquilo que já tivessem falado para ela e se considerasse como alguém indigna, como alguém que não merecia estar diante de Jesus, como alguém que não poderia estar ali diante do Senhor. E ela enfrenta tudo isso. Ela enfrenta todos esses olhares e passa pela multidão e chega até Cristo. Outra limitação que nós podemos colocar também são as nossas próprias inseguranças. Ela poderia ter várias dúvidas ali, diante de tudo que ela havia passado, diante dos vários tratamentos que ela já havia tentado. Ela havia tentado tratar a sua situação com vários médicos, tinha gastado muito do seu dinheiro com isso, e poderia ter dúvidas de que talvez o Senhor não a curasse, ou talvez mesmo o Senhor até a desprezasse por se colocar naquela condição que era contrária a todos os costumes, a todos os ritos que as pessoas tinham naquela época, que a comunidade judaica tinha naquela época. Mas ela enfrenta tudo isso. Ela enfrenta a sua insegurança consigo mesma, ela enfrenta as inseguranças para com o olhar das pessoas, ela enfrenta as inseguranças
que o próprio Deus poderia ter sobre ela. Tanto que depois que ela recebe a cura, e o Senhor pergunta: quem me curou, quem me tocou, né? A gente vê na descrição de Marcos que ela estava com medo, ela estava em desespero, porque o Senhor poderia puni-la por aquilo, porque se ela poderia ser punida por entrar no santuário de Deus, e somente entrar, quanto mais ela não poderia ser punida se ela tocasse o Filho de Deus, se ela tocasse o próprio Deus, se ela estivesse contaminando o próprio Deus. Mas Deus não pode ser contaminado. Deus cura, Ele trata, Ele reconcilia, Ele faz novas todas as coisas. Eu queria agora ler um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então, diante de tudo que essa mulher passou, o Senhor a curou. O Senhor permitiu que ela passasse por tudo aquilo, por toda aquela aflição, por toda aquela dor física, emocional, mental, toda a reclusão que ela tinha que passar. O Senhor permitiu, porque para a sua própria glória, para Deus manifestar a sua glória através da vida dela. E quantos de nós não somos edificados pela mensagem que nós lemos da fé dessa mulher que ela teve nesse cenário aqui? Quantos de nós não são edificados também pelo que passou Jó, por exemplo, pela sua fé, por quanto ele perseverou, enquanto ele desejava, em alguns momentos até morrer, ele amaldiçoava a sua morte, ele desejava coçar os seus machucados com os cacos que ele tinha ali por perto, e nós não sabemos olhar para a preciosidade que há em passar por provações e privações, porque, como diz em Tiago, tende por grande alegria quando passarem por provações, porque quando passam por essas provações, a nossa fé produz perseverança, e que a gente saiba que o Senhor é quem nos coloca diante dessas situações e nos despedaça. O Senhor, Ele nos amassa em alguns momentos. O Senhor, Ele nos coloca diante de situações desconfortáveis, cenários desfavoráveis, como era o cenário dessa mulher samaritana, para que nós cresçamos na nossa fé, para que nós cresçamos em santidade com Deus e para que nós edifiquemos a vida de outras pessoas também. Que nós saibamos olhar esse tipo de situação, não nos apeguemos aos nossos costumes, não nos apeguemos a rejeições que as pessoas possam ter sobre nós, não nos apeguemos às nossas próprias inseguranças, mas apeguemos firmemente ao Senhor, que é quem nos concede fé, que é quem nos concede força, que é quem nos permite que nós passamos por quaisquer dessas situações. É o Senhor quem nos fortalece. Como disse Paulo, posso passar por toda e qualquer situação, aprendi a ter o contentamento em toda e qualquer situação, eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo passou tudo o que passou, e foi rejeitado, e foi humilhado tantas vezes. Nosso Senhor Jesus passou por tantas situações, o mais rejeitado dentre todos os homens. Se aquela mulher havia ser rejeitada, olhe para Cristo, que ela olhasse para o Senhor, e nós também olhemos para o Senhor, o mais rejeitado de todos os homens, servo sofredor, homem de dores, que sabe o que é padecer, como diz lá em Isaías. Certamente Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados estavam sobre Ele, as nossas feridas estavam sobre Ele, Ele levou, pelas suas feridas nós somos sarados. Ele nos renova, Ele é o nosso Redentor, é Ele quem nos traz cura, é Ele quem nos fere, mas é Ele quem nos traz a cura e nos restaura e nos dá uma nova vida. E eu queria que, diante de tudo, de todo esse cenário, de todo esse sermão, nós olhássemos para como o plano de salvação pode se encaixar aqui. Primeiro, Deus nos fez sem qualquer funcionalidade, Deus nos fez plenos, Deus nos fez com um corpo completamente funcional, Deus nos fez plenos em saúde, plenos em vigor. Não haveria qualquer situação que essa mulher teve que passar lá no Éden se não houvesse o pecado, se não houvesse a queda.
mas o homem pecou, a mulher pecou, e nós carregamos esse pecado e consequências desse pecado sobre nós até hoje. E ela teve que carregar o fardo de passar por essa situação devido a essa queda. No entanto, em Cristo há plenitude, a vida e a paz. O Senhor, Ele nos apresenta redenção diante de tudo isso. E Ele nos traz purificação, e Ele nos promete que haverá um novo dia na glória com o Senhor, em que nenhuma dessas situações, nenhuma situação de reclusão, nenhuma situação de isolamento, nenhuma situação de dor física, de dor mental, de dor emocional, vai preponderar sobre nós, vai nos dominar, vai nos ferir, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá sofrimento, não haverá dor. Eis que as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Que nós olhemos para essa esperança que nós temos no Senhor e olhemos para o Evangelho que se encaixa nessa situação aqui da mulher do fluxo de sangue. Porque Cristo se apresentou ali como a solução dos seus problemas, o Messias que estava diante dela e curou ela pela fé que ela teve no Senhor, pela fé que ela teve no Evangelho, no Filho de Deus, que era a redenção, não só para aquela situação física que ela passava, mas para a sua alma, para a sua salvação também. Queria ler um texto de Colossenses 2, versículos 13 ao 15. Diz o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, se havia algum escrito de dívida, se havia algo que nos separava do Senhor, que nos afastava de Deus, como era o caso daquela mulher, que ela não poderia sequer se achegar junto do santuário do Senhor, não há mais. Ela pôde não somente tocar nas bordas do Senhor, mas o Senhor pôde olhar para ela e dizer: filha, a tua fé te salvou, e curar todo aquele sentimento que ela poderia ter sobre si, de rejeitada até mesmo por Deus, que permitiu toda aquela situação. Mas o Senhor, Ele permite que a gente passe por essas coisas, não para que nós sejamos rejeitados, mas para que Ele nos cure, e Ele nos trata como filhos, Ele nos traz para junto de si, e a nossa fé vence toda e qualquer aflição que nós podemos passar nessa vida. A nossa fé no Senhor Jesus, como nosso Redentor, como nosso Salvador, é maior que qualquer aflição que nós podemos passar nessa vida. Algumas implicações: que a nossa fé prevaleça sobre os nossos costumes, sobre hábitos que nós tivermos, hábitos pecaminosos, hábitos que nós tivermos de nos comportar consigo mesmo, no seu quarto, que nós reformulemos como nós olhamos para nós mesmos, como nós comportamos consigo mesmos, o que nós fazemos quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, se nós vivíamos de determinada forma, se nós, quando nós tínhamos oportunidade de fazer o que nós queríamos e aquilo que nós queríamos não agradava a Deus, que nós reformulemos isso, nossos costumes passam a ser costumes que glorificam a Deus, que abracem a nossa fé, seja quando nós estivermos sozinhos, seja quando nós estivermos diante da multidão, diante das pessoas, ou quando nós nos achegarmos ao templo, ao santuário, à casa de Deus. Nós reformulemos os nossos costumes em todos os lugares, em todos os ambientes, e que a nossa fé prevaleça sobre quaisquer costumes aos quais nós tenhamos nos apegado. Que a nossa fé prevaleça sobre qualquer rejeição que nós tenhamos recebido. Às vezes, um sentimento nosso de que o Senhor nos rejeita, de que o Senhor não ouve a nossa oração, de que nós estamos orando para as paredes, de que o Senhor não tem concedido aquilo que nós temos pedido para Ele, porque a nossa fé deve estar centrada não no que nós sentimos, não
não nas nossas impressões, mas no que a palavra de Deus diz sobre o Senhor e sobre nós. E o Senhor ouve a oração do justo, e justo é todo aquele que foi justificado por Cristo. Então, que nós confiemos nessa palavra, que nós não nos apeguemos a rejeições que as pessoas possam ter sobre nós, a rejeições em ambientes que não fomos bem recebidos, em que as pessoas não nos receberam bem e não fomos bem ambientados naquele lugar, em que não fomos bem acolhidos, em que não recebemos bem o calor humano onde nos achegamos, mas que nós apeguemos ao Senhor que nos aceita, ao Senhor que nos chama de filho e nos traz para junto de si, e não nos apeguemos a rejeições que nós mesmos colocamos em nossa cabeça sobre nós, de que nós, por motivos pessoais, não somos bons, não somos capazes, não podemos ser excelentes naquilo que nós nos propusemos a fazer, mas que nós confiemos que o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos capacita e é quem vai efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar, para que nós sejamos santos, excelentes, irrepreensíveis para a sua glória. Que nós não nos apeguemos às nossas inseguranças, às nossas dúvidas, que nós enfrentemos as nossas inseguranças, enfrentemos nós mesmos as nossas próprias concepções, não fiquemos travados com isso, porque aquela mulher poderia ter travado os seus passos em si mesma, nas suas próprias inseguranças, mas ela atravessou isso, ela atravessou as inseguranças que ela tinha com a multidão, e ela atravessou as inseguranças que ela tinha diante do próprio Deus, e foi ali e tocou nas bordas do Senhor, nas bordas do manto ali do Senhor. E algo sobre a orla das vestes do Senhor, as bordas do pano que o Senhor ali estava vestindo, uma curiosidade sobre isso, do texto de Malaquias 4, versículo 2. Diz o seguinte: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Esse termo que diz aí, asas, no hebraico, a palavra para asas é kanaf, não sei se diz exatamente assim, mas também significa as bordas ou as orlas do manto. Então aquela mulher, alguns estudiosos dizem que ela tocou as bordas do manto do Senhor, não aleatoriamente, não só porque ela não poderia tocar no Senhor, mas porque as bordas, a orla ali das vestes do Senhor representava uma ligação com o céu. Diz também em alguns estudos que ao tocar na orla, aquela mulher não estava apenas tocando num pano, ela estava agarrando o céu para resolver um problema que a terra não deu conta. Em Números também, não precisa colocar aí não, mas em Números 15, 38 ao 39, diz que a orla tinha um cordão azul, e o azul representava o céu, o trono de Deus, e os judeus colocavam bem na orla ali um negócio que eu esqueci o nome, mas quem viu Tate Chosen também sabe que ela toca ali exatamente na orla de Jesus, na borda ali de Jesus, num negocinho azul, que eu realmente esqueci o nome, que eles colocavam ali na orla das vestes, e significava, era um exemplo de uma ligação ali com o céu. Então ali ela estava, aquela ação dela também estava representando que a situação dela, que não poderia ser resolvida na terra ali, pela ação dos homens, pela ação de tantos médicos ali aos quais ela se colocou, poderia ser resolvida pelo Senhor, por uma ação sobrenatural, celestial ali, a qual ela se colocou. E por fim, só finalizando, queria ler um texto de Hebreus 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, que a despeito de todas as situações que podem limitar com que a gente exerça a nossa fé, que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu queria orar e chamar o pastor para finalizar. Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos aqui, que essa palavra, Deus, nos alimente, seja uma porção de fato para o nosso coração, para a nossa fé, Pai, que olhemos firmemente para o Senhor, a nossa fé esteja firmada no Senhor, Deus, a despeito de todos os impedimentos, Pai, que podem haver, Deus, que nós colocamos para limitar, Deus, a nossa fé, com que nós venhamos a agir, Pai, com fé, com confiança, Pai, no Senhor e no poder do Seu Espírito, Pai, para nos curar, para nos sarar e nos conduzir no Seu caminho. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente receber a